O vídeo de hoje é um dos mais importantes deste canal, porque é a primeira vez em que eu vou falar um pouco mais abertamente a respeito desse assunto. Talvez você já é inscrito neste canal, talvez você está sempre por aqui, mas não se inscreveu ainda, ou talvez você só foi atraído, né, pelo título, pela capa desse vídeo. Mas nas três opções, né, nas três situações, seja inscrito, não inscrito ou que não me conhecia ainda, todos os três estão em busca de uma resposta para essa pergunta que está no título e na capa desse vídeo. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje aqui, mas eu queria muito que você me desse um pouco da sua atenção. Às vezes a gente está assistindo um vídeo, está, né, fazendo alguma coisa, se você consegue parar por alguns minutos, eu prometo que não vai ser muito longo, para dar atenção ao que eu vou falar aqui, eu ficaria muito agradecido, porque isso é muito importante. Como eu disse, esse é um dos vídeos mais importantes desse canal, porque vai ser a primeira vez em que eu vou falar abertamente a respeito desse caso e tentar explicar, esclarecer de alguma forma, ou, sei lá, justificar, né, alguns posicionamentos meus antigos em vídeos anteriores aqui nesse canal. Não é de hoje que dizem que eu sou esquerdista, comunista, inclusive que questiona até a minha sexualidade, olha, interessante. Tudo isso porque em diversas ocasiões a gente já fez vídeos aqui fazendo duras críticas ao ex-governo, né, o antigo presidente Jair Messias Bolsonaro. O ano passado a gente fez diversas lives ao longo de todo o ano, entrevistamos vários candidatos à eleição, né, deputados, etc. E também seguimos a linha de fazer uma série de vídeos comentando sobre a política, e naquele momento eu já explicava que o Fuxico Gospel, que sempre foi, não é de hoje, tá? Mas sempre foi um site de notícias gospel, de cobrir a polêmica do meio gospel, de cobrir os escândalos, né? Por que que a gente estava enveredando naquele ano, no ano passado, a falar sobre política? Eu sempre expliquei isso, mas talvez você não tenha visto. Mas a explicação é muito simples, tá? É muito simples. É pelo fato de que o presidente eleito e que estava comandando o país, ele foi eleito com o aval da imensa maioria evangélica. Ele tinha o apoio da imensa maioria evangélica. A maioria dos grandes líderes evangélicos se envolveram de uma forma inédita na campanha dele. Nunca na história deste país a gente viu isso, né? Essa é a grande verdade. E por essa razão, eu não via outra alternativa a não ser a gente começar a cobrir também os erros e acertos do governo. Claro que isso não aconteceu durante todo o mandato, isso passou a acontecer durante um ano da eleição, porque é o momento em que você tem, obviamente, uma polaridade, uma polarização, uma discussão muito mais ampla, e você tem posicionamentos de evangélicos, e você começa, por exemplo, a ver evangélicos ligados ao governo se envolvendo em escândalos, como foi o caso do pastor Gilmar Santos. E a partir daí a gente continua a fazer essa cobertura. A própria Michele Bolsonaro, evangélica, frequentando a igreja de forma assídua, o pastor dela, Josué Valandro, obviamente, na casa do presidente o tempo inteiro, o presidente, vez ou outra, aparecia na igreja. Então, não fazia sentido a gente não cobrir. Não fazia sentido não acompanhar. É diferente dos governos anteriores. Você não via o Michel Temer frequentar a igreja evangélica. Você não via a Dilma Rousseff frequentar. Eu digo frequentar no sentido de frequentar, ou de ter um pastor o tempo inteiro ao seu lado. Visitavam de forma oficial, né, em agendas oficiais, agendas de campanhas ou inaugurações, enfim, algumas coisas mais formais. Então, eu acho que foi a primeira vez que a gente viu isso acontecer, foi durante os últimos 4 anos, ou seja, durante os 4 anos do governo Bolsonaro. E isso aconteceu ainda mais forte, né, no período da eleição, um ano antes da eleição e no período da campanha, no período do ano eleitoral. Pois bem, e essa é a justificativa de por que que a gente decidiu falar sobre política nesse contexto. Porque muita gente questiona, por que que não fala do Lula? Por que não diz que o governo Lula está acabando com o país? Não, eu estou falando isso aqui para que você entenda qual a lógica faz num site de fofoca gospel, de polêmicas gospel, de notícias gospel, de escândalo gospel, cobrir um governo, ou falar sobre um governo que não tem um pastor do lado dele, que não se reúne com nenhum pastor. O único cantor gospel com quem se encontra é Kleber Lucas, e isso a gente já bate nele, coitado. Já apanha tudo que é lado aqui, não só do Fuxico, mas de todo mundo, por conta exatamente desse seu posicionamento mais à esquerda. Então não faz sentido a gente estar cobrindo as ações do governo Lula. Vamos descer o cacete de Lula que está acabando com o país. Não, você tem um monte de portal de notícias fazendo isso aí, de forma secular. O Bolsonaro, essa é a explicação, tá?
E você concorde com isso ou não, mas é só uma justificativa. O nosso posicionamento em relação a Michele e a Bolsonaro nunca foi, inclusive, nunca cobrimos as ações dos filhos dele, né? Nenhum tem ligação com a igreja. Mas o Bolsonaro e a Michele sempre tiveram. Essa é a justificativa de por que a gente cobria essas ações. Não vislumbro necessidade de dizer que o Lula está lindo ou que o Lula está desgraçando com o país. Porque não cabe ao Fuxico Gospel agora. Entenda. No momento em que o Lula começar a receber visitas de pastores, sabe, o apoio de pastores, reuniões o tempo inteiro com pastores, ir para igrejas, receber orações o tempo inteiro, aí é outra situação. Aí a gente vai cobrir, porque aí ele está vindo para o nicho evangélico. Se isso acontece, ele está vindo. Inclusive, vez ou outra, a gente ainda cobre, quando algum pastor tenta assinar, tenta sinalizar. A gente está falando sobre esse assunto. Agora, politicamente, economicamente, discutir, não acho que cabe. Por exemplo, fizemos um vídeo recente a respeito da CPMI, porque, veja, o vice-presidente da CPMI é o Magno Malta, que, embora ninguém saiba qual é a igreja dele, ele se diz evangélico. A relatora da CPMI é a senadora Elisiane Gama, que é senadora da Assembleia de Deus do Maranhão. Você tem vários deputados evangélicos, como Marco Feliciano, como Nicolas Ferreira. Quer dizer, tem como a gente ignorar o que acontece na CPMI? E olha, nem é toda a pauta. A gente só falou sobre a CPMI aqui, no bate-boca entre o Magno Malta e a Elisiane Gama. Entende? Então, o meu posicionamento em explicar para vocês por que a gente, vez ou outra, fala de política aqui, é exatamente isso. Porque muita gente acha que a gente é seletivo. Ah, vocês só falam mal do Bolsonaro. Por que não falam mal do Lula? Não cabe a gente falar mal do Lula. Já tem quem faça isso o tempo inteiro. Agora, com relação ao Bolsonaro, sim. E aí eu vou começar a entrar no assunto principal, que é o tema desse vídeo. Por que comunista? Por que eu sou comunista? É uma pergunta que eu confesso, eu queria saber a resposta para ela. Porque eu sou comunista por mostrar a verdade. Eu sou comunista por querer que a igreja não se envolva em política. Se você olhar nos comentários aqui agora, se assistir nesse vídeo, se rolar aqui a página, você vai olhar para os comentários, veja, eu nem concluí, nem entrei no assunto direito ainda. Muito provavelmente você vai ter gente me chamando de esquerdista, de comunista, dizendo que eu estou mentindo, que eu estou fugindo, que eu estou arregando. Por causa disso eu sou comunista. Essas pessoas não entendem nem o que é ser comunista. Sabe, não sabe o que é ser comunista, não sabe o que é ser direita, não sabe o que é ser esquerda. As pessoas entendem que direita é o cara que defende a família. E que esquerda é o cara que é a favor do casamento gay. É assim que se divide a humanidade. Infelizmente, as pessoas pensam dessa forma. Quando, na verdade, você tem homossexuais que se dizem de direita. E podem sim ser de direita. Por que não pode um homossexual ser de direita? Por que não pode um homossexual ser de direita? A prova disso é o amigo da primeira-dama, que está com ela o tempo inteiro. Ele se declara homossexual, não esconde isso de ninguém. Mas de ninguém ele esconde que é homossexual. Mas é conservador de direita. Entenda? É importante que vocês observem que não basta só repetir o que se ouve. Falar que alguém é comunista por falar não faz sentido. Ah, o cara que é contra Bolsonaro, ele é comunista. Mas como? Quer dizer, e os outros princípios do comunismo? Ele não precisa seguir, não. Ele só tem que ser contra Bolsonaro. É de uma capacidade, assim, intelectual absurda, que eu não consigo nem descrever. Então, o que eu sempre defendo aqui, se você for olhar todos os meus vídeos, enquanto eu falo sobre política, os que eu falo sobre políticas, que obviamente não são todos, mas nos que eu falo sobre política aqui, eu sempre defendi que a igreja não tem que ter lado. Aí quando eu falo a igreja errou em apoiar Bolsonaro, aí já subentende-se que eu estou dizendo não, ela deveria ter apoiado era o Lula, não era para ter apoiado o Bolsonaro, por isso que ela errou. Publiquei inclusive no Twitter hoje a respeito disso, né? Que o pastor Silas Malafaia, por exemplo, ele tem que vir a público pedir perdão à igreja evangélica por ter guiado a igreja a eleger o Bolsonaro. Na mesma hora alguém comentou, e era para ter votado em quem? Ninguém!
A igreja em si, a instituição, o conjunto, não tem que se envolver em política. Eu sempre tive esse posicionamento e vou continuar tendo. Isso quer dizer que você, Dona Maria, seu João, não tem que votar em ninguém? Não, não tem nada a ver com isso. Todo mundo tem título de eleitor. Você é cidadão brasileiro, tem o seu direito e eu acredito que até dever de ir para a urna e votar e escolher o seu candidato. Mas é você, não é a igreja. Bom, vou explicar o que eu concordo. Eu concordo, por exemplo, se a igreja X, ela fala, pessoal, nós somos grandes. Nós temos 300 congregações nessa cidade. Nós precisamos ter um representante na Câmara de Vereadores. Então eu preciso, esse pastor falando, que os irmãos se engajem, se empenhem e votem no irmão Zezinho, que vai ser o nosso vereador. Vem pra cá, irmão Zezinho, vem cá, apresenta o irmão na frente. E elege o irmão Zezinho vereador. Eu sou completamente a favor disso. A igreja precisa fazer isso. Inclusive, eu sou a favor que esse irmão Zezinho, eleito pela sua comunidade, quando chegar na Câmara de Vereadores, ele trabalhe para ajudar a sua comunidade. Não só, obviamente, a igreja, mas também a igreja. No bairro, na cidade, mas a igreja também. Ele vai ser vereador da cidade, mas ele foi eleito pela sua comunidade. Eu não vejo problema nenhum nisso. Entende? Agora, a gente está falando de uma questão mais local. A igreja pode ter deputado, sim, claro. Chama o irmão, tem capacidade para ser um bom deputado. A igreja se junta e elege esse irmão da comunidade. Não vejo dificuldade nenhuma nisso. Agora, a igreja fazer o que foi feito para eleger um presidente da República, como foi feito em 2018 e como tentou ser feito em 2022, a ponto de vários pastores dizerem: quem vota na esquerda não é digno nem de tomar santa ceia. Irmão, a gente precisa refletir sobre o que foi feito. E o que eu estou falando aqui, eu vou te perguntar. Se você for capaz de responder, por gentileza, me responda. Se possível agora, no processo desse vídeo, se possível agora. Eu estou sendo comunista na minha fala? Isso é a fala de alguém que é comunista? Querer que a igreja não se envolva politicamente, não restrinja, por exemplo, o que não obrigue as pessoas a votar no candidato da igreja, no candidato que o pastor vai apontar? Como eu disse, a igreja pode apontar um vereador, a igreja pode apontar um prefeito, a igreja pode apontar, mas não pode obrigar para que se vote. Quando se trata de uma nação, de colocar o irmão contra o outro, e dizer que olha que loucura, que absurdo que a gente viu. E dizer que quem vota no Lula não é crente. E hoje, irmão, muita gente vai dizer, mas isso é só um jargão, isso aí, você tá levando isso a sério, isso é só um jeito de falar. Não é jeito de falar. Você tem ideia de quantas pessoas se entristeceram com o evangelho por causa disso? Você tem ideia de quantas pessoas deixaram de ir para a igreja por causa disso? E o troco foi nas urnas, você viu a quantidade de evangélicos que votou no Lula. Esses evangélicos que votaram no Lula, claro, não foram todos, tá? Da fatia que votou no Lula, não foram todos, aí eu vou explicar, não foram todos que votaram porque ficaram magoados com o pastor, porque ficaram magoados com essa polarização. Mas da fatia de evangélicos que votou no Lula, eu ouso a dizer que a grande maioria votou exatamente por causa disso. Porque, cara, eu vou votar no Lula só de raiva. Eu não aguento mais, na minha igreja só fala disso. Na minha igreja só diz isso. Talvez você que está assistindo aqui pode ser um deles. Talvez você conheça alguém assim. Sabe, de você ter que esconder o seu voto na igreja, não poder dizer em quem você quer votar, porque se você falar que você vota em Lula, foi assim na eleição passada. Você é excluído de grupinhos. Cara, a gente viu casos aqui de líderes de jovens, líderes de igreja, de departamento, ser afastado do cargo obreiro. Ser afastado porque o pastor soube que ele ia votar no Lula. E eu te pergunto, eu estou sendo comunista na minha fala ao dizer que isso não é certo? Por que eu sou comunista? Me explique. Por que eu sou comunista em falar isso? Eu quero entender onde é que isso se aplica, por exemplo, no livro de Karl Marx, né? Karl Marx, para quem não sabe, é o cara que criou a ideia do comunismo. Não tem aqui, eu não consigo encontrar elementos para justificar alguém dizer que eu sou comunista. Ou que você é comunista, se você eventualmente votou no Lula. Não cabe. Não tem discurso para isso. Não se encaixa.
Não faz o mínimo sentido. E agora nós estamos entrando, na verdade, em uma fase ainda mais vergonhosa para a igreja. Se você acha que você sofreu ao ouvir o que a igreja estava se tornando durante a eleição de 2022, a vergonha ela vai vir agora. Porque, infelizmente, o presidente eleito pela igreja, ele desonrou o seu cargo, desonrou a presidência da República como nenhum outro antes havia feito. Por várias vezes, eu acredito que até em live eu comentei sobre isso, né? Que se isso viesse a acontecer, cara, eu falei o seguinte, ó, olha quais foram as minhas palavras. A igreja está se envolvendo tanto com o Bolsonaro, se envolvendo tanto em eleger um candidato. Agora imagina se esse político, se esse candidato, quando terminar o mandato, descobrir que ele foi envolvido em corrupção. Ou quem sabe até ele ser preso. Como é que fica a imagem da igreja? Como é que fica? Sabe, você tem um amigo, depois você começa a perceber que esse amigo ele tá usando droga. Que esse amigo tá se envolvendo com coisas erradas. Entende? Você tem duas opções. Ou você se afasta, ou você continua andando com ele mesmo sabendo dessa situação. O problema é que se você continuar andando com ele, não é que você vai ter que fazer o que ele faz. Você não é obrigado a fazer o que ele faz. Mas a sua imagem vai ficar manchada. Entende? As pessoas vão dizer, olha, ele anda com fulano de tal. Ele é com fulano de tal. Se ele anda com fulano de tal, ele é do mesmo jeito que ele. Mesmo sem você fazer. Qual é o mais coerente? Quando você se afastar. Porque quando você se afasta, você diz, olha, quando eu percebi que fulano era assim, eu me afastei. Eu não quero me contaminar com... Não é nem com o que ele faz. É com a fama que ele vai ter. Ou com a fama que ele tem. Mas a igreja não percebeu isso. Cara, e os crimes que estão sendo imputados a Bolsonaro é de uma baixeza de nível tão nojento que não sei nem como falar aqui, sinceramente. Sabe, um presidente da República que pegava os presentes que recebia dos outros países e mandava vender para fazer dinheiro. Não, isso para mim é ser patriota. Mas sabe o que é mais incrível? É que muita gente vai dizer, está dizendo, né? Já está dizendo, já vejo isso nos comentários. Futucaram, procuraram, mexeram, mas não encontraram nada contra Bolsonaro. Aí foram para as joias. Isso é a prova de que não tem nada. Como não tem nada? O cara usando o exército para vender os presentes. Tenham paciência. Só paciência. Ninguém imaginava que essa situação estava nesse nível. Ninguém imaginava. Porque a Polícia Federal está investigando. Sem investigação não é crime. A Polícia Federal está investigando. Mas, para mim, como cidadão brasileiro, patriota, para mim, não precisa achar muita coisa mais. O que passado que já está, para mim, sabe, já é o caos. Porque, para mim, o que o Bolsonaro foi capaz de fazer não foi fraude, não foi roubar ainda, obviamente, a gente não tem essas informações, tá? Não estou falando do que foi feito, mas do nível. É tão pequeno, mas tão baixo, tão medíocre, que não só envergonha a igreja, mas envergonha o próprio cargo de presidente da República. É igual o que aconteceu no Paquistão. O presidente do Paquistão foi preso agora há pouco, essa semana, por 3 anos de prisão, porque fez o quê? Exatamente o que o Bolsonaro fez. E se você disser, não, mas está em processo de investigação, cara, lê os autos de processo, 105 páginas, com todas as informações detalhadas, com provas. Tanto é que, a essa altura, eu não sei que quando você vai estar vendo esse vídeo, mas tem quase 24 horas que a Polícia Federal, que o STF autorizou as informações, tirou o sigilo, não tem uma nota publicada ainda, não tem uma manifestação por parte do Bolsonaro. O pessoal da equipe dele já está... Aí eu te pergunto, eu sou comunista em observar uma coisa como essa, criticar e cobrar da igreja que foi responsável por colocar esse indivíduo lá. Eu sou comunista em dizer que o pastor Silas Malafaia, mais uma vez com o dedo podre dele, apontou para o lado errado e a igreja seguiu. Isso é ser comunista. Se você acha que isso é ser comunista, eu sugiro que você leia e pesquise. Vá lá no Google lá e o que é comunismo, o que é ser comunista. Porque, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus. A igreja precisa acordar. E eu volto a falar, a igreja não tem compromisso nenhum em eleger presidente. A igreja não precisa de um presidente, de um ayatolá. Não precisa. A igreja não tem que ser amiga do Estado. A igreja é a igreja, o Estado é o Estado. A igreja não precisa ter um presidente. Repito, a igreja não precisa ter um presidente. Aí você vai dizer, mas se a gente não tiver o presidente, vão perseguir os cristãos. Sim, mas não é bíblico isso. Qual a lógica da gente não querer que persiga os cristãos? Isso é bíblico. Inclusive, um dos sinais da vinda de Cristo. Quando, em amor a meu nome, forem perseguidos, etc. e tal. Quer dizer, então a gente não vai querer ser perseguido. E a perseguição do Brasil é a chamada perseguição Nutella, né? Qual a perseguição que vocês veem no Brasil, pelo amor de Deus? É o pastor que está pregando a 500 decibéis, 9 horas da noite, 9, 10, 11, meia-noite. Aí a polícia vai lá e obriga a baixar o som. Isso é perseguição religiosa. Esse é o nível de perseguição religiosa no país onde você tem muito mais igrejas do que bares. Um país que você sai de casa, anda 5 quilômetros para ir para a igreja. Em momento nenhum você é agredido porque é evangélico. Em momento nenhum você é morto porque é evangélico. Você pode ser assaltado, porque o país está em um nível de violência absurdo. Mas porque é evangélico, eu sei que o país tem feminicídio. O país tem um monte de coisa. Agora, perseguição religiosa, cristãofobia, como dizia André Valadão. E o que eu estou falando aqui são palavras de alguém que é comunista. Eu tenho que perguntar isso, para entender. Para finalizar, esse é meu posicionamento. Não é que a igreja errou em votar no Bolsonaro, porque ela deveria ter votado no Lula. Não. Quem votou no Bolsonaro? Se você votou no Bolsonaro, parabéns. Se você votou no Lula, parabéns também. Você exerceu seu direito de cidadão. Não tem problema nenhum em você ter votado em nenhum dos dois. Nenhum problema. O que eu critico aqui, e vou sempre continuar criticando, é que a igreja não deveria fazer esse nível de campanha, esse nível de engajamento por um candidato que seja Lula, seja Bolsonaro, ou dizer, por exemplo, que a igreja não pode votar no Lula, que a igreja só tinha que votar no Bolsonaro, porque cristão só vota no Bolsonaro. Esse tipo de absurdo que não pode. Entenda, se você acha que eu estou falando isso aqui esse tempo inteiro porque eu quero ganhar seguidor, porque eu quero ganhar inscrito, você sabe que é o contrário. Basta ver no nosso Instagram, toda vez que a gente faz qualquer posicionamento a respeito disso, a quantidade de pessoas que saem, a quantidade de comentário negativo que a gente recebe. E certamente depois desse vídeo, muita gente vai deixar de ser inscrito. Então a gente não ganha nada com isso. Pelo contrário, a gente perde, né? Pelo contrário, a gente perde, mas é uma verdade que precisa ser dita por alguém. Então, eu quero entender. Se você acha que isso é ser comunista, comenta nos comentários. Eu quero ler o teu comentário, quero entender a tua visão a respeito disso. Se você acha também que não é, se você pensa como eu, comenta. Não vamos deixar que as pessoas entendam que quem está tentando defender o evangelho, defender a igreja, é comunista, é esquerdista, é filho do Satanás, é contra a igreja, é a favor do... Entende? Então me ajuda, comenta aqui embaixo também. Mas a todos vocês eu peço, deixem um like. Se eu puder pedir isso, né? Deixem um like, ajude esse canal e ajude esse vídeo a chegar o mais longe possível, porque as pessoas precisam entender o que é comunista e o que não é. Não, apesar que eu não estou falando sobre isso aqui, ensinando a vocês o que é ou o que não é ser comunista, mas as pessoas precisam entender que se elas votaram num candidato da esquerda, elas não cometeram nenhum pecado. Elas exerceram a sua cidadania. É preciso que se tenha essa compreensão. Se você viu alguém da sua igreja que votou no Lula, não condene porque votou no Lula. Pelo contrário. Pelo contrário, mas eu sinto que isso vai passar. Eu só lamento porque eu tenho visto, a cada dia que passa, posicionamentos mais extremistas de alguns pastores que parece que estão tentando de novo reaquecer aquele debate longo de eles contra nós, de direita contra a esquerda, o bem contra o mal, preparando a igreja de novo para as eleições de 2026. Eu vou finalizar esse vídeo com uma pergunta. Você, depois que o Bolsonaro for preso, e vai ser preso, você ainda vai votar um candidato indicado pelo pastor Silas Malafaia? Comenta nos comentários, eu quero ver a tua opinião. Um grande abraço e até o próximo vídeo.